Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. O que precisamos entender com relação a andarmos na vontade de Deus, em crescermos, amadurecermos, conhecermos essa vontade? Nós precisamos entender que não é uma questão de pecado, pois Cristo morreu por nós, para que nós tivéssemos a remissão dos pecados. O que a gente precisa entender é que o problema reside quando há falta de compromisso com essa vontade, falta de compromisso com o seu querer, a motivação que não traduz aquilo que seja o querer de nosso Deus. Isso é algo que nós precisamos entender, é não despirmos da natureza humana, é andarmos segundo os nossos interesses, desejos, segundo a satisfação de nossas vontades e que não traduz o querer de Deus. Quando nós não nos comprometemos, nós não andamos na verdade. Isso que a gente precisa entender. Podemos errar na jornada, podemos pecar, mas se arrependermos e continuarmos a perseverarmos em buscar o conhecimento de nosso Deus e de sua vontade, estamos caminhando para a maturidade. Agora, quando falta o compromisso, quando nós não nos comprometemos com aquilo que é a essência dos valores eternos, quando não comprometemos com as pessoas e nem com o nosso Deus, nisso reside a questão do maior problema. Lá em Malaquias, fala sobre isso. Malaquias 2, 13 até o 15, diz: ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade, para vermos a questão do compromisso, de sermos fiéis e leais uns aos outros. Nisto está uma questão que Deus desagrada, quando nos comprometemos e não honramos. Essa é a questão do reino de Deus, esta é a questão do Evangelho. Davi pecou, mas era uma pessoa compromissada que buscava o conhecimento de Deus, o seu amadurecimento, rejeitava o seu pecado. Nós precisamos entender isso, que é disto que trata o reino de Deus, de compromisso, de mantermos fiéis em honrarmos os compromissos que estabelecemos uns com os outros. E no caso aqui de Malaquias, ele está falando a questão do casamento, pois os homens não estavam sendo leais às suas esposas e nem ao compromisso que haviam assumido. A gente precisa entender que são esses detalhes que fazem a diferença na vida cristã e que nos levam a um processo de amadurecimento ou não. Quando nós não nos comprometemos com um princípio, com um fundamento, ou seja, com a vontade de Deus, no caso, nós não cresceremos, não amadureceremos, não honraremos o Senhor. Por isso a gente precisa, mesmo errando na jornada, estarmos compromissados com o nosso Deus e com sua vontade, em buscar o conhecimento, em crescer, em ir para frente, realmente aprendendo a viver o reino de Deus segundo a vontade dele, não segundo os nossos interesses. Que a gente possa entender e compreender estas coisas e honrar o Senhor em toda situação, em todo momento, glorificar o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.